Salve galera! Espero que vocês estejam bem. Essa obra de manhwa está simplesmente incrível e espero que vocês gostem. E se você curtir e quiser mais dela, não esqueça de comentar e deixar seu like, fechou? Meta de 300 likes para parte 2. Bora lá! A narrativa começava com o pai do protagonista apresentando ao garoto uma menininha chamada Alice, dizendo que a partir daquele momento ela seria sua nova irmã. Ao perceber o olhar do protagonista, a criança sentiu medo e se escondeu instintivamente. O pai então explicou que Alice havia perdido a mãe quando ela era mais nova, e portanto seu filho deveria tratá-la com mais gentileza. Dessa forma, Roel relata que em sua existência anterior, ele era um jovem universitário de 20 anos que dedicava várias horas diárias aos jogos de videogame. No entanto, em um determinado dia, enquanto atravessava a rua, acabou sofrendo um acidente de trânsito. Ele se tornou mais uma vítima levada pelo caminhão do destino para um mundo chamado Isekai. Quando abriu os olhos, ele percebeu que renasceu no universo de jogo que costumava jogar antes da sua morte, encontrando-se no corpo do infame personagem. Descendente de uma prestigiosa linhagem familiar, o jovem tirano desempenhava o papel de um dos principais antagonistas do jogo. Dentro de uma década, ele seria morto pelas mãos de sua irmã adotiva. Contudo, a fim de evitar esse destino, ele decidiu utilizar seus conhecimentos do jogo para encontrar uma maneira de contornar essa sentença de morte. No seu diário, Roel registrou os 3 principais motivos pelo qual Alice o assassinou. O primeiro era que o vilão frequentemente cometia maldades contra ela, enquanto o segundo ocorreu devido à morte do seu pai, que protegeu o pai do jovem tirano. O terceiro motivo é que esse garoto insolente vendeu Alice para a nobreza em troca de riquezas, quando sua família estava em ruínas. Assim, seu principal objetivo era evitar que a primeira e a terceira circunstâncias ocorressem, mas com suas habilidades atuais, isso se mostrava impossível. Enquanto lamentava por não ter obtido as mesmas vantagens do protagonista reencarnado nos animes, uma janela de status surgiu de repente à sua frente, revelando várias opções de compra na loja de pontos de afeição e na loja de moedas, como um elixir capaz de elevar seu nível de linhagem sanguínea. No entanto, esses itens exigiam uma quantidade considerável de pontos de afeição, e como protestava em uma situação desesperadora, o sistema decidiu oferecer-lhe um presente inicial para seu hospedeiro. Esse presente consistia em um emblema de glória, capaz de aumentar o carisma do usuário. Sem perder tempo, ele decidiu testar esse emblema em sua empregada, agindo de maneira cativante, e conseguiu conquistar vários pontos de afeição da mesma. Durante o jantar, Roel percebeu que Alice estava em guarda contra ele, devido à péssima primeira impressão que teve dele. Por causa disso, ele tentou ser o mais amigável possível, mas nada do que fazia parecia funcionar. Em um momento de desespero sem saber o que fazer, ele se lembrou que Alice tinha medo de objetos afiados, como facas e garfos. Mesmo sendo detentora da lendária linhagem de Lua Prateada, ela possuía um trauma em relação a isso. Embora devesse ter crescido como uma garota feliz, ela teve uma infância terrível ao despertar sua linhagem pela primeira vez em sua juventude. O motivo disso era o fato de ter adquirido uma habilidade de cura de alto nível que tornará qualquer lesão quase instantaneamente curada, como se nada tivesse acontecido. Em consequência disso, ela se tornou alvo de bullying por parte das crianças da nobreza, o que resultou em um trauma em relação a objetos afiados e cortantes. Ao perceber que sua nova irmãzinha não conseguia se alimentar usando garfo, ele decidiu ajudá-la a comer, visando ganhar pontos de afeição. Dessa forma, ele mudou de lugar, sentando-se ao lado dela e alimentando-a com cuidado. De repente, Alice começou a chorar e disse que há muito tempo não havia se alimentado tão bem. Ao mesmo tempo, o prota ganhou 1000 pontos de afeição e ficou muito feliz com isso. Ele ofereceu uma variedade de alimentos para sua irmãzinha, e ao testemunhar a doçura da situação, a empregada começou a torcer pelo casal. Mais tarde, ao retornar para seu quarto, o vilão usou 2.500 pontos para adquirir a habilidade de invocar esqueletos carregadores de caixão. No dia seguinte, ele foi ao campo de treinamento e convocou os 6 soldados esqueletos. Ao vê-los, o vilão se sentiu como se tivesse ganhado na loteria e decidiu testar as habilidades de combate de seus novos servos. Ao ordenar que atacassem o alvo, os esqueletos pegaram o caixão e começaram a dançar. Ao se deparar com esse meme à sua frente, Roel ficou indignado por ter desperdiçado seus preciosos pontos de afeição. Em seguida, enquanto pensava em como utilizar esses pontos, uma ideia surgiu em sua mente. Ele decidiu colocar seu plano em prática e foi até seu pai, mas ao ver seu filho, o pai do prota pensou que ele queria um aumento na mesada. No entanto, para sua surpresa, seu filho disse que estava interessado a aprender sobre agricultura e tributação. Por causa disso, ele gostaria de se tornar um oficial temporário. O velho ficou chocado ao ouvir o pedido do seu filho, pois considerava um garoto inútil,
e ver seu interesse em aprender algo foi muito positivo. Decidiu então aceitar o pedido do filho para que ele pudesse compreender como a realidade da sociedade é dura, especialmente para os astutos agricultores. Assim assinou o documento para que seu filho se tornasse o novo oficial temporário e em seguida, então mostrou um grupo de agricultores entregando seus impostos do mês ao jovem. Surpreendentemente, em vez de odiarem o jovem mestre por terem que pagar impostos, os agricultores agradeceram a ele pela benevolência ao devolver os 20% dos alimentos. O vilão então explica que levou apenas alguns dias para recuperar os pontos que gastou, e a maneira como fez foi usando os esqueletos para ganhar dinheiro e também conquistar a afeição e agradar os agricultores. Ter esses esqueletos é melhor do que ter mulas ou qualquer outra coisa, já que são fortes e não precisam de alimentação. No entanto, após passar esses dias longe de casa, ele sentiu que iria morrer sem Alice por perto. Ao perceber seu sofrimento, a empregada disse que ele não precisava mais se preocupar, pois ela acabou de receber uma mensagem do mestre pedindo para que seu filho volte para casa urgente, já que ele vai receber alguns convidados especiais. Ao retornar à mansão, ele se preparou para receber os convidados especiais. Nesse momento Alice apareceu, e ao ver a sua adorável irmãzinha, ele logo correu em sua direção e abraçou ela rapidamente. Após acariciá-la carinhosamente, ele foi ao encontro dos convidados especiais e viu uma carruagem sendo puxadas pelos Pégasos congelados, criaturas lendárias da natureza nobre que só podem ser montadas para pessoas com sangue de anjo puro. E então nessa hora nos é revelado, há apenas uma casa em todo o reino que utiliza esses seres como cavalos de carruagem. Os ocupantes da carruagem eram a realeza do país, e ao ver o nobre saindo dela, o prota ficou surpreso e cumprimentou a majestade Kaine, sentindo-se feliz com os elogios. O nobre dirigiu-se ao pai do Roeu e afirmou que ele tinha um bom filho. Ao mesmo tempo, Alice se apresentou, e ao vê-la, a majestade Kaine elogiou o marquês por cuidar tão bem da filha de um guerreiro leal. A majestade então nessa hora chamou a sua própria filha para se apresentar à família do protagonista. O vilão pensou que a segunda peça finalmente havia chegado, e essa também era a razão pela qual ele havia retirado seu emblema de carisma. A princesa Noelle cumprimentou a família do Proto e expressou sua felicidade em conhecê-los. O vilão respondeu em sua mente que não estava nada feliz por encontrá-la, e ao entrar na mansão, ele logo sentou perto dela. Após uma breve troca de palavras entre eles, ela perguntou o que ele pensava dela, e com uma expressão estranha, ele começou a elogiar a beleza de Noelle. Porém, antes que ele pudesse continuar, ela mostrou uma pedra para ele, e explicou que essa pedra tinha um poder especial de detectar mentiras. Então, ao ouvir isso, o jovem tirano sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele explicou que a princesa era uma das 4 heroínas do jogo. À primeira vista, ela parecia ser a perfeição em pessoa, mas sua personalidade não era tão admirável assim. Por fora, ela era educada e brilhante, mas por dentro era uma verdadeira sádica. No futuro, ela se tornaria a anja sanguinária. Antes que ele pudesse completar seus pensamentos, a princesa o interrompeu, acusando-o de ser um grande mentiroso. Sentindo-se a ameaça da bandeira da morte se aproximando, ele ficou irritado por não ter conhecimento da existência de uma pedra com tal poder no jogo. De repente, a princesa apareceu diante dele, afirmando que ela confiava em sua aparência e não esperava ser rejeitada por alguém. Diante dessa situação, a única razão que ela conseguia imaginar para alguém manter distância de uma beleza como a dela era se essa pessoa conhecesse sua verdadeira natureza. O vilão percebeu nesse momento que não tinha como inventar desculpas. Então, ele revelou a verdade, afirmando que conhecia sua verdadeira personalidade, mas não tinha interesse em sua família nem nela. Ao ouvir isso, a princesa perguntou se ele não achava estranho o fato dela gostar de humilhar os outros e apreciar suas expressões de súplica por perdão. Ele respondeu que existiam pessoas ainda piores do que ela, especialmente entre os nobres, e se ambos concordavam com esse tipo de comportamento, tudo estaria bem. Ao ouvir sua resposta, ela sorriu e disse que a partir daquele momento ele serviria a ela, permanecendo ao seu lado. Observando a forma como ela agia, ele percebeu que ela não estava mais se contendo na sua frente. Enquanto ele tentava fazer ela escolher outra pessoa em vez dele, sua irmãzinha apareceu e notou que eles estavam se comportando de maneira estranha quando estavam separados. Com a chegada de Alice, o protagonista se sentiu aliviado. Quando o pai do rei e sua majestade foram ver como seus filhos estavam, ficaram surpresos ao ver a famosa princesa reclusa se divertindo tanto assim. Ao se despedir, ela então se dirigiu ao irmão e mencionou que voltaria para visitá-lo mais tarde. Depois que ela partiu, ele percebeu que por algum motivo, os pontos de afeto de Alice em relação a ele estavam diminuindo. De repente, sua irmãzinha perguntou se ele gostava mais da Noelle do que dela, pois em comparação com a princesa,
ela era apenas uma inútil que não conseguia nem se alimentar sozinha. Mas o protagonista afirmou que mesmo que Noelle fosse bonita e tivesse uma alta posição social, ele ainda preferia sua adorável irmãzinha. Devido a essas palavras, ele conseguiu fazer o afeto dela aumentar novamente. Depois, ao retornar para seu quarto, o vilão decidiu ficar mais forte e utilizou os pontos de afeto do sistema para superar seus pontos fracos, já que o pequeno tirano no jogo era bastante fraco. Em seguida, o piloto explicou que nesse continente, os poderes sobrenaturais são formados por 3 componentes. O primeiro é a linhagem, que determina habilidades especiais de uma pessoa. O segundo componente é o nível da origem, que representa o nível das habilidades. E o terceiro é a qualidade da origem. Apesar de ser filho de uma família famosa de magos, ele tinha a pior linhagem. E a única maneira que ele encontrou de ficar mais forte foi através da compra de poções oferecidas pelo sistema. No entanto, devido à sua baixa habilidade física, seu corpo não seria capaz de suportar os efeitos das poções de alto nível. Por causa disso, o sistema recomendou que ele adquirisse uma poção com poucos efeitos colaterais na loja de moedas. Mas ainda assim havia um problema. Ele não tinha um dinheiro suficiente. Mesmo não podendo comprar, ele decidiu dar uma olhada e viu que os itens estavam com metade do preço. No entanto, as informações sobre eles eram assustadoras. Após ao consumir tais substâncias, seus órgãos inflamariam e seu sangue congelaria. A única vantagem nisso é que os resultados são bastante positivos, porém ainda assim era muito dispendioso. E lembrando que ele precisaria comprar um presente para o aniversário da princesa Noelle, ele entrou em desespero. Mas como ele é o protagonista dessa história, isso não durou por muito tempo. E ele teve uma grande ideia de vender os itens que ele poderia adquirir com pontos do sistema para uma grande empresa comercial. Dessa forma, ele vendeu o artefato que havia adquirido usando os pontos de afeto. E esse artefato era extremamente raro nesse mundo, e tinha o poder de diminuir os efeitos de energia amaldiçoada. Depois, ao retornar para sua residência, o vilão ficou feliz por ter conseguido ganhar 20.000 moedas de ouro de forma tão fácil. No entanto, antes de ser consumido pela sua ganância, ele decidiu não vender muitos itens do sistema. Caso contrário, vários nobres ficariam curiosos para saber onde ele tinha obtido esses itens. Assim, utilizando suas moedas de ouro, ele comprou uma poção e a consumiu, mas o resultado foi bastante inesperado. Ele não estava experimentando nenhuma sensação estranha em seu corpo, mas de repente, quando menos esperava, sentiu uma intensa dor, como se seu estômago estivesse se derretendo por dentro. Devido a uma dor insuportável, ele acabou desmaiando instantaneamente. A cena então corta para outro local, onde um homem de meia idade perguntava a um ancião qual era o artefato que fez os efeitos da energia amaldiçoada desaparecerem do seu corpo. O velho responde que esse artefato era uma relíquia da era anterior à terceira era, e que foi vendido pelo filho do marquês. Resumindo, o velho mencionou que o rapaz tinha a mesma idade de sua jovem senhora. Ao ouvir isso, o homem de meia idade criou um mal entendido em sua mente, e começou a pensar. Qual foi a razão pela qual aquela família vendeu um artefato que permitiria que eles prolongassem sua vida nesse mundo? E nisso, eles se lembravam da promessa de seus antepassados. No entanto, como pai, ele achava injusto cumprir essa promessa logo naquela época para sua filha. A cena então volta para o hotel, mostrando o protagonista abrindo seus olhos e vendo uma coleira de cachorro. Quem segurava essa coleira era Noelle. De repente, ela tentou beijá-lo, mas antes que as coisas chegassem à melhor parte, o vilão acordou de seu estranho sono. Então, após recuperar a consciência, tanto Alice quanto a empregada ficaram felizes, e até mesmo seu pai sentiu um enorme alívio ao vê-lo bem. Ao ver a energia amaldiçoada no corpo de seu filho, ele acredita que alguém deve tê-lo envenenado. Então, ao perceber que seu pai estava decidido a buscar um culpado inexistente, o protagonista interrompeu a fantasia e explicou que desmaiou porque encontrou algumas poções fortalecedoras em seu porão. Ele então a bebeu sem dar muita importância, deixando todos chocados. Afinal, por causa disso, ele dormiu por 3 dias, e devido à sua imprudência seu pai o repreendeu. Lembrando de que os itens do porão foram passados de geração em geração, e ele não deveria consumi-los, pois as poções haviam expirado. Após analisar seu corpo, o vilão sentiu-se completamente diferente. Para testar sua força, ele foi para o campo de treinamento, e com um simples golpe de espada, cortou a madeira com facilidade. Embora sua força tenha melhorado um pouco, ele entrou em desespero ao lembrar que ainda precisava comprar um presente para a princesa. 2 meses se passaram e finalmente chegou o dia da festa do aniversário da Noelle. O jovem viajou de seu território para a capital sagrada. E antes de entrar na mansão, Alice logo chegou expressando sua aversão por eventos como esse. No entanto, ao ouvir seu amado irmão pedindo para ela não se preocupar e ficar ao seu lado, ela rapidamente se acalmou. Ao adentrar a festa, o protagonista deparou-se com diversos nobres interagindo nesse grandioso evento.
mas para ele tudo aquilo era tedioso. Enquanto mergulhava em seus pensamentos inesperadamente, a princesa Noelle surgiu ao seu lado, com o rosto próximo ao dele. E surpreendendo o garoto, ela declarou na frente de todo mundo que ele era a pessoa que ela mais desejava encontrar. E é claro que isso causou muito impacto. Mas afinal, será que ela disse isso de propósito em meio a tantas pessoas? Nessa hora, enquanto ele se sentia desconfortável com os olhares dos nobres, sua irmã adotiva juntou-se à confusão, e assim iniciou-se a guerra entre elas, tendo Prota como troféu para a vencedora. Mas então, o que será que vai acontecer na festa da princesa? Será que o protagonista vai despertar um poder oculto? Ou será que ele vai eliminar geral sem dó e sem piedade? E meus manos, se vocês desejam continuar acompanhando a jornada do protagonista que renasceu como um vilão e conquistou o harém que pertencia ao herói, deixem um like por favor e inscrevam-se no canal para ajudar a crescer ainda mais. Com isso, a meta de like é de 300 likes nesse vídeo, fechou? Fui!